Localizada estrategicamente entre a Europa, a Ásia e o Oriente Médio, com Istambul servindo como uma ponte entre os dois continentes, a região que hoje é a Turquia foi o epicentro do Império Otomano, uma potência mundial que abrangeu vastas áreas do Sudeste Europeu, Oriente Médio e o Norte da África. Durante séculos, o Império Otomano influenciou e moldou não apenas a região, mas também as relações internacionais, deixando um legado cultural e político significativo que ainda é visível hoje. Com a queda do Império Otomano, no início do século XX, Mustafa Kemal Atatürk liderou uma transformação abrangente, estabelecendo a moderna República da Turquia. Sua visão era uma nação secular, adotando reformas políticas, sociais e educacionais para modernizar o país e se alinhar aos padrões ocidentais. A adesão à OTAN na década de 1950 fortaleceu os laços da Turquia com o Ocidente durante a Guerra Fria. Essa aliança estratégica deu à Turquia uma posição chave para monitorar e influenciar eventos no Oriente Médio e no entorno do Mar Negro. A Turquia buscou oficialmente a adesão à União Europeia em 1987 e o processo de negociação oficial no começo de 2005. Desde então, as negociações de adesão estiveram repletas de desafios, com um progresso lento e obstáculos significativos. Vários fatores têm influenciado essa relação, questões como direitos humanos, liberdades fundamentais, a situação do Chipre, a liberdade de expressão, a independência judicial e políticas internas da Turquia têm sido fontes de tensão entre a União Europeia e a Turquia. Ao longo dos anos, houve momentos de tensão aguda, especialmente em meio a eventos como o golpe militar fracassado em 2016, que levou à repressão interna e a uma sessão de detenções, provocando críticas à União Europeia em relação ao Estado de Direito e os direitos humanos da Turquia. Além disso, a crise de refugiados foi um ponto de discórdia. A Turquia abriga milhões de refugiados sírios e é um ponto crucial para uma gestão do fluxo migratório para a União Europeia, levando a discussões sobre a partilha de responsabilidades e a cooperação na gestão na crise migratória. A situação em relação ao Chipre também tem sido uma questão. A divisão da ilha e a preservação de tropas turcas no norte do Chipre são preocupações para a União Europeia, que apoia uma solução diplomática baseada nas resoluções da ONU. A compra pelos turcos do sistema de defesa aérea S-400 da Rússia é um ponto de tensão com os aliados da OTAN, principalmente os Estados Unidos. Essa aquisição levou a disputas e sanções dos Estados Unidos contra a Turquia por alegadas incompatibilidades entre o sistema russo e os equipamentos da OTAN, além das preocupações sobre a segurança da aliança. Apesar dessas tensões, a Rússia e a Turquia cooperaram em várias áreas, especialmente em relação ao conflito na Síria. Ambos os países têm interesses estratégicos na região e, em alguns momentos, coordenaram esforços para buscar soluções diplomáticas e influenciar o curso do conflito. Um exemplo notável dessa cooperação foi o estabelecimento de zonas de desescalada na Síria, que envolveu acordos entre a Rússia, a Turquia e Irã para reduzir a violência em áreas chaves do conflito sírio. No entanto, apesar dessas colaborações em certos aspectos, os interesses divergentes também têm gerado atritos entre a Rússia e a Turquia, especialmente na região do Cáucaso, no Mar Negro e no Oriente Médio. Sobre a guerra na Ucrânia, a relação de dependência da Turquia em relação à Rússia, evidenciado pelo forte desequilíbrio nas trocas econômicas e comerciais entre os dois países, aliadas às suas relações econômicas e militares privilegiadas com a Ucrânia, levaram a Ankara a não tomar totalmente partido no conflito, e ao tentar desempenhar um papel mediador. Por um lado, a Turquia sempre expressou sua solidariedade com a Ucrânia em seu conflito com a Rússia. Ela condenou a anexação da Crimeia em 2014 e nunca reconheceu as autoproclamadas repúblicas de Donbass. Também denunciou a agressão russa contra a Ucrânia, pediu a Moscou que retirasse suas tropas e fechou o Estreito do Mar Negro, a passagem de navios de guerra russos,
mas por outro lado não aplica sanções europeias contra Moscou. É nesse contexto que ofereceu seus bons ofícios para a resolução do conflito. Desde fevereiro de 2022, 3 reuniões foram organizadas entre diplomatas russos e ucranianos em território turco. Ao mesmo tempo, Erdogan é um dos poucos líderes mundiais que podem conversar com Vladimir Putin e Zelensky, ambos os quais ele se encontrou pessoalmente em 2022. A Turquia também desempenhou um papel decisivo ao assinar em junho de 2022 o Acordo de Grãos Ucraniano-Russo sob a égide da ONU, que permitiu que cerca de 25 milhões de toneladas de cereais ucranianos fossem exportados para fora do país, no Oriente Médio, na África, para evitar uma crise alimentar global. Em março de 2023, a Turquia e a ONU anunciaram a extensão do acordo internacional sobre as exportações de grãos ucranianos. A intervenção militar turca na Síria começou oficialmente em agosto de 2016, com a Operação Escudo de Eufrates, cujo principal objetivo era combater o Estado Islâmico e combater o avanço das milícias curdas na região de Afrin. A Turquia considera o YPG, Unidades de Proteção Popular, que faz parte das Forças Democráticas da Síria, como uma extensão do PKK, Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, um grupo separatista curdo considerado uma organização terrorista pela Turquia. Posteriormente, em outubro de 2019, a Turquia lançou a Operação Fonte de Paz, com o objetivo de criar uma zona segura ao longo de sua fronteira turco-síria, expulsar as milícias curdas das áreas fronteirísticas e reassentar refugiados sírios na região. A presença militar turca na Síria gerou tensões com os Estados Unidos, que consideravam as milícias curdas aliadas, cruciais à luta contra o Estado Islâmico. Isso resultou em momentos de atrito entre a Turquia e os Estados Unidos, levando a situações complexas e delicadas na diplomacia entre os países. Além disso, a intervenção turca na Síria trouxe desafios geopolíticos, incluindo os confrontos com o regime de Bashar al-Assad e seus aliados, como a Rússia, que apoia diferentes grupos na região. Os estreitos são passagens que conectam dois corpos maiores de água, geralmente separando continentes ou grandes massas de terra, controlando o acesso marítimo a determinadas regiões e influenciando o comércio internacional e a segurança nessas águas. O Estreito de Dardanelos conecta o Mar de Mármara ao Mar Egeu, servindo como uma única passagem para navios que desejam acessar o Mar Negro a partir do Mediterrâneo e vice-versa. Esse controle marítimo concede à Turquia uma posição de influência significativa no comércio internacional e na segurança nacional. Além disso, o Acordo de Montreal, que deu à Turquia controle sobre o estreito, é essencial para a regulamentação do tráfego marítimo em tempos de paz e de guerra. Isso não apenas fortalece o poder da Turquia na região, mas também gera receitas importantes por meio de taxas de passagem de navios, contribuindo significativamente para a economia do país. Já Bósforo é um estreito que liga o Mar Negro ao Mar de Marmara, separando a parte asiática e europeia de Istambul. Assim como o Estreito de Dardanelos, Bósforo desempenha um papel crucial no comércio marítimo, permitindo a passagem de navios entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Além disso, o Bósforo é uma rota estratégica para o transporte de petróleo do Mar Negro para o mundo, sendo uma das vias de transporte de energia mais importantes do planeta. Sua localização estratégica confere à Turquia uma posição de destaque no cenário mundial, permitindo o controle e a regulamentação do trajeto marítimo na região. Turquia e Israel caminham para uma séria crise diplomática. No comício pró-Palestina em Istambul, o presidente turco Erdogan disse que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu é um terrorista. Embora Ankara estivesse trabalhando para estabelecer os laços com Israel antes do início dos conflitos, endureceu sua posição à medida que os ataques e a crise humanitária em Gaza aumentassem. Israel continua seu ataque na faixa de Gaza.
Espero que vocês tenham gostado. Sigam acompanhando os acontecimentos mundiais e trazendo novidades. Não esqueça de se inscrever aqui no 4 Fatores, deixa um like e compartilha com geral.